Salmos, Terrilim 3, 7, 8, 2. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. Do Senhor vem a salvação, sobre teu povo esteja a tua bênção. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu do seu santo monte. Muitos são os que dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Eu tomo posse dessa palavra para mim, você toma também? Nós aprendemos assim, a não falar muito alto, né? Amém. Amém quer dizer, eu concordo, eu recebo. Não deixe de receber quando você vê que é uma palavra de Deus para a sua vida. Você toma posse. Porque quando você vai diante de um juiz para se casar, ou de um ministro de Deus, você não tem que dizer que eu recebo. As coisas de Deus também são assim. Não perca a oportunidade de receber a bênção. E agora eu vou adorar em hebraico. Acho que está. Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, Ladonai Hayeshua, Amha Virchatecha, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, Ladonai Hayeshua, Amha Virchatecha. Koli el Adonai Ekra, Yaneni Hakocho, Rabin Omri Nafshi, Ain Yeshua Lo, Ain Yeshua Lo, Koli Adonai Ekra, Yaneni Miarkosho, Yaneni Miarkosho. Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, Adonai Hayeshua, Marmiha Mishatecha. Ata Adonai Magim Beadi, Odi Omerin Roshi, Marabu Marabu Tsarai, Rabin Kamin Alai. Ata Adonai Magim Beadi, Kevod Omerin Roshi. Ata Adonai Magem Beadi, Kevod Omedim Roshi. Essa palavra, ela foi sendo mudada, sabe? Que eu sou assim, eu começo a estudar desde o começo do mês, tudo que o Espírito Santo vai colocando para eu estudar. E aí a primeira pergunta é, você acha que toda a humanidade tem um Espírito Santo? Vocês acham que tem ou não? Os que acham que não tem. A humanidade não tem Espírito Santo. E por que ela não tem o Espírito Santo? Tem um motivo. Somente quem recebe Jesus como Senhor e Salvador tem o Espírito Santo. E nós vemos em João, Yohanan 1, que eu gosto de falar e embasar na palavra. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Quer dizer, você ser filho de Deus é através do poder que Deus dá. E aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, você e eu sermos filhos de Deus é um tipo de poder. A gente não entende bem, teve muitas definições sobre poder, palavras maravilhosas a cada culto, né?
falando sobre poder. Então, há vários tipos. E esse é o primeiro tipo, muito importante. Poder de você se tornar filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus, embora o mundo diga que é, né? E somente através de Yeshua em nós, Jesus. Eu falo muito o nome de Jesus em hebraico, que até vou sugerir para a pastora Márcia, a próxima vez, me pergunta no hebraico como é que é a tradução daquele texto, né? Porque o hebraico é a língua que foi escrita a palavra. Então, por isso que eu gosto de ir para a origem, né? E esse mês nós temos ouvido muitas palavras, e Deus tem falado tremendamente com cada um que tem buscado. E nós vemos em Marcos 6, 7, que quando Yeshua veio, ele escolheu 12 discípulos. E diz em Marcos 6, 7, chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então, nós vemos que é um outro tipo de poder. Poder de ser filho é uma coisa. Poder de expulsar demônios, espíritos imundos, é outra. É um outro tipo de poder, mas que Jesus nos dá também. E depois Jesus enviou os 70, orientando como é que eles deviam fazer. E em Lucas 10, lemos verso 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos causará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Então, nós vemos que Jesus, para enviar os discípulos, ele capacitou, ele deu aula prática antes, capacitou e deu o poder para eles orarem, expulsarem demônios, e falou que nada ia causar dano. E quando os discípulos voltaram, eles voltaram tão felizes, porque, nossa, até os espíritos se nos submetem. E o que Jesus falou? Não se alegre por isso. Alegre-se antes, porque seu nome está escrito no livro da vida. No céu tem um livro, que é chamado Livro da Vida, que está o nome de todos aqueles que são de Jesus. Quantos aqui tem o nome escrito no livro da vida? Se você tem Jesus, você tem seu nome escrito no livro da vida. A não ser que você rejeite Jesus, negue Jesus, aí pode ter certeza que vai ser riscado o seu nome. Não vai estar lá. Porque somente através de Jesus nós temos esse privilégio, né? E Jesus morreu numa Páscoa, numa Pessa, e depois de 50 dias, veio o dia de Pentecostes, que no dia 11 desse mês nós celebramos, Shavuot. E nós sabemos que nosso amado Yeshua se entregou na cruz, morreu, ressuscitou, e depois ficou durante 40 dias ainda ensinando seus discípulos e todos aqueles que queriam aprender. A pessoa precisa querer aprender. Se ela não quiser, ela não aprende. E Jesus falou, fiquem reunidos e aguardem, porque descerá sobre vocês o Espírito Santo. Quer dizer, é um outro tipo de manifestação do Espírito Santo, né? Que Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa só. Como eu sempre falo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, são 3 deuses. Não, é um Deus só. Você tem esse corpo aqui, não tem? Esse corpo é carne. E esse corpo perece. Dentro de você, você tem a sua alma, que são seus pensamentos, seus sentimentos. Então, é um outro corpo, é um corpo espiritual. E, mais intimamente, você tem seu espírito, que é a sua imagem com Deus, porque Deus é espírito. Então, nós somos 3 pessoas? Nós somos uma pessoa só.
nosso Deus também. E o Deus Criador é chamado de Elohim. Repita, por favor, porque você sabe que a maneira de aprender, foi assim que eu comecei a cantar em hebraico, tudo, é repetindo, fale Elohim. Isso quer dizer Deus Criador, que é Pai, Filho e o Espírito Santo, né? E eles ficaram reunidos no mesmo lugar, só que vocês devem lembrar que antes eram 500 pessoas, quando Jesus falou. Só que 120 perseveraram. Os outros cansaram de esperar e foram embora, né? Então, não foram perseverantes. E porque eles ficaram ali, aguardando, desceu em forma de línguas de fogo sobre eles o Espírito Santo. E eles foram batizados, falavam em outras línguas. Não só falavam línguas espirituais, a língua que Deus me deu é bem diferente, eu dificilmente falo aqui em púlpito, né? Mas eu oro bastante em línguas. Porque quando você ora em línguas, você faz com que seu espírito seja cheio da presença de Deus. E o Espírito intercede junto ao Pai naquilo que nós não sabemos pedir. Nem sempre a gente sabe o que falar para Deus, mas o Espírito Santo sabe. Observe o detalhe. Jesus mandou que eles ficassem e aguardassem. 120 aguardaram e receberam. Foram abençoados. E isso significa que você e eu temos que fazer o que Deus manda. Estar no lugar que Deus quer que esteja. Falar o que Ele quer que fale. Quando você não sabe o que falar, peça para Deus que o Espírito Santo dê para você o que é que Ele quer que você diga. Pode ter certeza que Ele vai falar direitinho e vai funcionar. Eu não vou compartilhar um testemunho dessa semana, eu compartilhei com o Marcos Henrique, mas, às vezes, é uma palavra só que você precisa para falar para a pessoa. Não precisa fazer um discurso. E os discípulos receberam porque obedeceram. Eu sempre insisto nisso, obedeça a Deus. Obedeça. Não queira fazer do seu jeito. Já estamos na segunda parte, viu? Eu sou assim, dividindo e dizendo como é que nós estamos para vocês saberem. Então, faltam mais 2 partes só, né? Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Nós já falamos que é quando recebemos Jesus, confessamos Jesus, né? E em Atos 1:8 fala, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você é discípulo de Jesus? Então você é uma testemunha viva para trazer o reino de Deus para a terra, ser testemunha. E eu vou lá para o começo da Bíblia, em Gênesis, Bereshit. Quando Adão não havia pecado, ele tinha o Espírito Santo. E ele se comunicava com Deus assim, como eu estou falando com vocês. Mas, quando ele pecou contra Elohim, ele desobedeceu, perdeu o Espírito Santo. E o que é perder o Espírito Santo, né? O seu espírito está ligado ao eterno. Mas quando a pessoa comete um pecado como foi o que Adão pecou, né? Cada um, às vezes a gente não entende. Tem gente que peca e não acontece nada. Olha, eu nem me preocupo em perguntar para Deus por que é desse jeito. Deus sabe. Eu não sei. Mas, se a pessoa peca, nega Jesus, aí o que acontece? O espírito dela se separa do Criador, do Espírito do Eterno. Por isso que se chama, a pessoa está morta, separada.
E nós temos que cuidar para que isso não aconteça. Porque tem uma teoria falsa que tem levado muita gente para o inferno, que é uma vez salvo, salvo para sempre. Eu confessei Jesus, pronto. Posso fazer o que quiser que eu estou salvo. Não é assim. Você tem que perseverar em continuar confessando Jesus, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ao fazer isso, o seu espírito é religado. Você renasce, né? E Jesus ainda fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não está falando morto desse corpo, ele está falando morto do espírito. O espírito separado de Deus está morto. E nós vemos um exemplo que todos aqui conhecem, aquela passagem de Nicodemos, né? Que era um fariseu, que no Sinédrio ele tinha uma posição importante, e ele foi procurar Jesus à noite, para que ninguém visse, porque senão poderia dar problema para ele, com a posição que ele ocupava no Sinédrio. E ele perguntou o que para Jesus? Como é que eu faço para ser salvo? Porque na época de Jesus, só existia o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, o Tanar. O Novo só passou a ser escrita bem depois que Jesus nasceu, morreu, subiu ao céu. Aí começou a ser escrito o Novo, né? Então, todos na sinagoga, tudo estudava a Antiga Aliança, o Velho Testamento. E ele não sabia o que fazia para ser salvo. E era estudioso da palavra. E aí Jesus falou, sendo você mestre na palavra, não sabe? É necessário você nascer de novo. Aí, racionalmente, porque você sem o Espírito, você é racional. Ele perguntou, mas como sendo eu velho, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Aí Jesus falou assim, João, Yohanan 3:3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E digo que aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, uma das coisas que eu aconselho vocês, sempre perguntarem para Deus, que tem pessoas que acompanham, várias pessoas da mídia que falam muito bem, têm o dom da palavra, estudaram bastante, mas não têm o Espírito Santo. Eles falam na razão, falam na alma, até mexe com a alma da pessoa, ela se emociona. Mas é preferível uma palavra simples, dada pelo Espírito Santo. Então, ore para saber quem é que você gasta tempo ouvindo, o que você está acrescentando na sua fé, na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus, né? Estamos no terceiro ponto já. Como é que você reconhece que alguém tem o Espírito Santo? Somente tendo o Espírito Santo em você. Se você não tiver o Espírito Santo, você não reconhece quem tem e quem não tem. E o Espírito Santo, ele tem vários dons que Deus vai dando de acordo com aquilo que Ele acha que cada um deve receber, né? Meu marido sempre falava, o mestre Cipriano, assim, peça discernimento de espírito. É um dos dons muito importantes. O que é discernir? Você saber. É da carne, é do espírito, e isso você só vai saber pelo Espírito Santo em você, senão você não sabe. E eu já comentei isso com vocês, que quando eu trabalhava muito ainda com meu esposo, década de 80, 90, a gente tem firme em São Paulo, trabalhava lá,
e a gente ficava muito cansado. Então, uma vez por ano, nós íamos no Lar Lapiano de Saúde, que foi o primeiro spa do Brasil. Acho que a diretora, fundadora, era adventista. E era vegetariano, né? E, para tristeza minha, não tinha café, não tinha chocolate, mas, e nem carne, né? Mas as pessoas iam lá para emagrecer. Nós íamos lá para desestressar, porque trabalhar em São Paulo e viajar, vir para cá, volta, dava um cansaço muito grande, a pressão do meu marido subia, a minha caia dele subia. E eu procurava nos isolar para nós podermos descansar. Porque as pessoas que vêm conversar com você lá, pelo menos foi o que eu vi todas as vezes que eu fui, elas vêm, se você não tomar cuidado, suga a sua energia. E eu olhava e via que eram pessoas que não conheciam Deus. Pela maneira, pelo vocabulário. Pelo vocabulário você já começa a perceber, não é? E tinha uma, que muito bonita, a moça, eu não sei quantos quilos pesava, mas menos de 200 não era. Porque era tão gorda. E ela olhava muito para mim. E eu falava, meu Deus do céu. E eu ficava me esquivando para ela não chegar em mim. Mas ela acabou um dia, acho que a gente estava indo para o refeitório, e ela falou, eu queria muito falar com você, porque eu nunca vi uma aura tão grande e tão brilhante como a sua. Qual a prática que você está usando para conseguir essa aura? Na hora eu já percebi que, vamos dizer assim, ela praticava uma corrente que para desenvolver a aura, né? Acho que alguém aqui já ouviu falar para você que você tem uma aura que brilha, mas são pessoas que enxergam no reino espiritual, que veem. Não é porque ela vê, você já viu? Já falaram para você? É impressionante. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela enxerga, mas não da parte de Deus. Então, não se iluda quando a pessoa tem visão aberta. Nossa, fulano tem visão aberta, está vendo isso, está vendo aquilo. Peça discernimento para ver se é de Deus o que ela está vendo. E se é aquilo. Para não deixar a moça sem resposta, porque eu gosto sempre de dar atenção e ver o que é para falar, eu falei, olha, qual é o número da sua caixa postal? Porque tem assim, o box de cada apartamento, né? Eu falei, eu vou mandar por escrito para você todo dia. Como é que eu consegui essa aura? E você vai conseguir a sua também. E você faça as orações que eu vou mandar. E comecei a escrever para ela, falar o plano da salvação. A oração para entregar a vida para Jesus. Aproveitei para evangelizá-la. Então, é isso que a gente deve fazer, porque não se iludir porque o outro tem visão aberta, que aquela visão veio de Deus. Inclusive, tem muitas pessoas que começaram a usar aquele chá de ayahuasca, já ouviu falar? Abre os portais. E a pessoa começa a enxergar no reino espiritual. E, por falta do Espírito Santo nela, ela pensa que ela está vendo da parte de Deus, mas não é. Infelizmente, até pastores estão entrando nessa onda. A pessoa quer tanto ter visão aberta. Eu acho que mais do que visão aberta, o importante é ter discernimento, saber que espírito que está operando. Se é de Deus ou se não é de Deus, né? E eu vou falar mais um testemunho só, que é
um testemunho do livro de Sid Roth. Acho que eu já falei dele aqui para vocês, que é um judeu americano. Nós o conhecemos no ministério do Chuck Pierce, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Às vezes eu esqueço, que já passou tanto tempo. E ele escreveu um livro. Eles pensaram por si mesmos e ousaram examinar o proibido. É um livro muito interessante, porque ele é um judeu americano que reconheceu Jesus como Messias. E ele começou a trabalhar para que outros judeus conseguissem alcançar a mesma graça que ele alcançou, de reconhecer o Messias e recebê-lo como Salvador, né? E aí, dentre os testemunhos, tem de um jovem que a origem dele era, a família dele, toda de rabinos, Ron Cohen. Ele era muito estranho desde pequeno, porque ele enxergava muito no reino espiritual e não tinha amigos. Os colegas achavam ele muito estranho. E ele saía do corpo, isso desde pequeno. E, à medida que ele cresceu, ele foi se envolvendo com segmentos das trevas profundas. Porque não precisa fazer força para encontrar as trevas, elas estão sempre perseguindo a gente. E ele foi se envolvendo, até que ele se envolveu num grupo que praticava o hinduísmo. Como vocês sabem, na Índia, tem mais de 200 mil deuses, né? E aí ele começou a aprender tudo que ensinava ali. E começou a pôr em prática. E aí o guru que ia lá nos Estados Unidos para orientar aquele grupo, falou para ele ir para a Índia, para poder se aperfeiçoar bem, para voltar e angariar novos adeptos, né? E ele foi. Geralmente, eles jejuam muito, são vegetarianos, fazem aquelas meditações com aquele barulho que eu não vou fazer, mas que muitos aqui devem conhecer, e aprendem muita coisa. E uma delas é levitar. Você sabe o que é levitar, né? Você fica acima do chão e com as pernas cruzadas, assim. Ele ficava já a 1,5 metro do chão. Então, ele cresceu num nível tão alto, assim, que o hindu, que era o guru dele, falou, olha, volte para os Estados Unidos e participe. Aí já falou o grupo onde estava. Eu sei que ele foi para os Estados Unidos e se envolveu com um grupo que praticava as mesmas coisas. E eles iam de ônibus, de cidade em cidade, para angariar mais adeptos. Não pense que Satanás está tranquilo, não, ele não brinca em serviço, ele está sempre trabalhando. E, então, ele estava assim, numa praça, que eles andavam num ônibus, e ele estava levitando, com a perna cruzada, 1 metro e pouco do chão. Nessa altura, de tanto que ele tinha crescido naqueles ensinos, ele já não falava. Quando falavam com ele fazia gesto e tinha uma intérprete. Então, ele ficou olhando, viu um rapaz novo, ficar olhando para ele, olhando. Aí veio direto assim, olhou bem nos olhos dele e falou assim, você tem Jesus Cristo? Aí ele respondeu com gestos, e a intérprete falou, lógico que eu tenho Jesus Cristo. O jovem continuou olhando para ele e falou assim, você está mentindo. Eu vejo nos seus olhos que você não tem o Espírito Santo. E virou as costas e saiu. Aí ele ficou, puxa vida, quem será esse Espírito Santo? Que Jesus eu já ouvi falar muito, mas o Espírito Santo eu nunca ouvi falar. E ficou com aquilo na cabeça, mas não foi pesquisar o que era o Espírito Santo, né? E numa reunião grande do grupo, que praticava as mesmas coisas, dirigidas por esse guru,
ele foi, ou esse Ron foi, e encontrou um amigo que já praticava esses assuntos que são das trevas, né? Há muito tempo. E fazia muito tempo que ele não vinha a nenhuma reunião, porque ele já não falava. Porque a pessoa chega num nível de santidade que não fala mais. Aí, esse amigo que fazia muito tempo que não ia, estava lá e falando. Ele disse, nossa, vou lá falar com fulano, como é que ele está aqui na reunião e falando desse jeito. Eu disse, olha, o que aconteceu com você, que você voltou a falar? Eu vim nessa reunião para falar a experiência que eu tive. Quem quiser acreditar, pesquisar, faça. Como você sabe, eu moro fora da cidade, bem afastado, para não vir ninguém. E só uso gás, e uma vez por mês eu tenho que colocar o dinheiro lá próximo, onde eles controlam o gás. E eu já faço isso antes, para não ter que falar com a pessoa que vem. E eu estava, assim, 2 dias antes do pagamento do gás, eu estava meditando e estava com aqueles sons que eles fazem, assim, e ele, assim, comecei a ir para colocar o dinheiro lá. E como eu já sei de cor e salteado como é que é a minha casa, não tem problema nenhum, não tem degrau, não tem buraco. Da porta da frente até a entrada são uns 3 metros só. E eu estava de olhos fechados, meditando, e caí, sem mais nem menos. E, então, eu abri os olhos, porque ele estava indo de olhos fechados. Aí, quando eu abri os olhos, tinha um folheto no chão, assim, na minha cara. Eu falei, nossa, isso aqui deve ser algum sinal. Ninguém vem desse lado. Aqui não aparece nada, de onde surgiu esse folheto, né? Aí ele começou a ler, falou assim, olha, no folheto estava escrito, 1 João Yohanan 4, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Aí ele leu, releu, falei, poxa, porque quando a pessoa vai praticando nas trevas, aprendendo, ela vai recebendo entidades, né? Então, ele tinha muitas entidades nele. E tem nome cada entidade, né? E ele, então, falou, eu vou ver se as entidades que estão em mim são de Deus, se eu estou no caminho certo. Aí ele disse, eu fiz uma experiência. Eu falei, fulano, você confessa que Jesus veio em carne? Aí ele disse que a entidade estrebuchou dentro dele e foi para a terra. Aí ele falou o nome da outra entidade. E falou assim, fui falando uma por uma, nenhuma confessou Jesus, que Jesus veio em carne, e sumiram todos. E a partir daquele momento, eu comecei a sentir novamente que eu não sentia mais nada, não tinha sentimento. Comecei a conseguir pensar, que eu nem pensava mais de tanto meditar. Então, eu vim contar a minha experiência. Se você quiser, faça a experiência para ver se as entidades que estão em vocês são de Deus ou não são. Aí o Ron falou assim, chegou na casa dele, já começou, fulano, você confessa que Jesus Cristo veio em carne? E aconteceu a mesma coisa. Todas as entidades saíram. Aí ele se converteu a Jesus e passou a buscar pessoas que também, como ele, acreditaram. Mas aquele grupo todo que ele estava, a maioria não quis saber. Então, sempre Deus fala, né? Nem todos querem. Só quem quer
busca Deus, né? E ao ter o Espírito Santo em nós não somos melhores que ninguém, mas nós vamos ser mais cobrados dos que o que não tem. Isso aí nós temos que saber que Deus está sondando o nosso coração, esquadrinhando, não é? E lembrarmos que, por mais dom que você tenha, eu posso contar mais um testemunho? Não estão cansados? E eu, quando me animo a falar assim, eu me lembrei assim, de um testemunho. Por mais que você tenha dons, seja usado por Deus, primeira coisa é que você não é usado 24 horas por dia. Segunda, que você não vê tudo, não sabe tudo, só o que Deus quer. Nós vamos ver isso aí quando eu falar sobre o apóstolo Paulo na Grécia. Mas o testemunho pequeno que eu quero dizer é o seguinte: não é porque você expulsa demônio que você tem o dom de expulsar demônio, é completamente diferente. Todos nós, como filhos de Deus, em nome de Jesus, podemos expulsar. E o testemunho é esse. Meu irmão mais novo, ele foi pastor de uma igreja lá em Ubatuba. E, num culto, manifestou demônio num jovem. E várias pessoas que estavam habituadas a expulsar, foram lá expulsar, tudo, e nada. No fim, todo mundo foi indo embora, ficou meu irmão, e ele estava já suando em bica. E ele já tinha, muitas vezes, expulsado o demônio, mas não saiu de jeito nenhum. E tinha um jovem, um senhor, assim, meia-idade, que muito simples, sentadinho, quieto. Aí meu irmão estava suando em bica, eu falei assim, meu Deus, eu quero ir embora, fechar a igreja, não posso, o endemoniado não fica liberto, e eu não entendo por quê. Até que aquele senhor veio e falou assim, pastor, eu posso expulsar? Eu disse, lógico que pode, amado, graças a Deus que tem um aqui que queira. Aí disse que ele só estendeu a mãozinha e falou assim, em nome de Jesus, sai. Na mesma hora o rapaz ficou liberto. Então, não é questão de nós não temos, nossa, eu não estou conseguindo expulsar. Não é. Tem pessoas que têm esse dom. Leia lá em Coríntios sobre os dons do Espírito Santo, né? E a mesma coisa falar em línguas, nem todos falam. E não são piores por isso, né? Leia a palavra, enche-se da palavra que você se enche de Deus, né? E eu quero assim que você lembre bem que em Deus nós temos tudo. E nele, você e eu vencemos e fazemos proezas. Muito do que nós fazemos, só fazemos se Deus estiver conosco. Então, não tenha medo, mas seja prudente. Não faça o que Deus não mandou você fazer. Só faça o que o Espírito Santo fala que é para fazer, né? Lembre-se que a glória de Deus, tudo é dele, por ele e para ele. E já fechando essa meditação, se você é batizado no Espírito Santo, ore um pouquinho mais do que você já ora. Isso vai fazer diferença na sua vida. Eu não sei se foi aqui que meu filho falou. Meu esposo, quando se converteu e foi batizado no Espírito Santo, ele lia a Bíblia orando em línguas. Ele leu várias vezes a Bíblia desse jeito, de Gênesis a Apocalipse. E com isso ele recebeu muita revelação na palavra. Então, se você ora, não deixe de orar. E aí eu quero falar um pouquinho do Espírito Santo para nós concluirmos, que nós devemos tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30 fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Ou seja, se Jesus vier agora nos buscar, quem é que vai nos levar?
O Espírito Santo que está em nós. E como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Efésios 4, 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, você já sabe o que é que entristece o Espírito Santo, né? Por isso que na casa, por mais nervoso que a gente esteja passando, a gente deve acalmar, falar num tom de voz audível, mas sem gritaria, né? E toda vez que você obedece o Espírito Santo, você é abençoado. E Deus tem prazer em nos abençoar, né? Agora, se você continuar entristecendo o Espírito Santo, você vai extinguir o Espírito Santo, conforme fala 1 Tessalonicenses 5, 19. O que é extinguir o Espírito Santo? Ele sai de você. Ele vai aguentando ser colocado de lado, até que ele sai de uma vez, que foi o que aconteceu com o rei Saul. Saul foi ungido. No começo estava indo bem. Aí depois começou a fazer da cabeça dele e o Espírito Santo saiu dele. E aí nós lemos também que o rei Davi, que pecou muito, o que ele fala no Salmo 51? Não retires de mim teu Santo Espírito. Porque ele já tinha visto o que aconteceu com Saul. E como ele estava pecando muito, mas qual a diferença de Saul para Davi? Saul não reconhecia o erro, mas Davi se rendia. Se pequei, Senhor, perdão. E tanto que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. E a gente fala, nossa, mas mandou matar o marido da Betseba, e adulterou, fez um monte de coisa. Mas era um homem arrependido. Então é isso, nós nunca vamos ser perfeitos, viu? Mas nós devemos ser arrependidos. E pedir perdão e perdoar também rapidamente, para que o Espírito Santo continue em nós, não é? Outro exemplo que eu separei foi Esaú, que a gente até pouco fala em Esaú, né? Que era filho de Isaac e Rebeca. Em Hebreus 12 fala, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha, amados, nós estamos celebrando um mandamento de Deus. O Shabá é um mandamento. Quantos lembram disso, que Shabá é mandamento? Shabá, em hebraico, quer dizer sétimo. É bom sempre a gente lembrar o significado, não falar só sem lembrar. Shabá quer dizer o sétimo. E, ao celebrar o Shabá, nós estamos agradando o nosso Deus. Por isso que nós sempre celebramos. Há muitas pessoas que podem ter dúvida. Como que hoje é o 7º dia, se ainda é sexta-feira? É sexta-feira no calendário gregoriano. Mas no calendário que Deus estabeleceu e deu para Moisés, que é o calendário que está na Bíblia, o dia de Deus começa na viração do dia. Que hora que é a viração do dia? Às 18 horas, mais ou menos. Porque quando você fala dia, você pensa em trevas ou em luz? Dia quer dizer que está claro. Então, nós já estamos no Shabat. Então, diga para o seu irmão, Shabbat Shalom. O que você está desejando? Que o Shalom, que é Yeshua, que é tudo que nós precisamos, esteja na sua vida nesse Shabat. E
Quanto mais você buscar Deus, mais você vai encontrar. E a frase que eu não pus meu nome, mas que o Espírito Santo me deu, porque não é meu, é do Espírito Santo. O poder de Yeshua em nós, que é o tema dessa palavra, opera o querer do Pai. Você pode repetir comigo? O poder de Yeshua em mim opera o querer do Pai. É isso aí que nós temos que ter muito certo enquanto estivermos aqui na Terra. Os dias são maus, pode estar acontecendo o que for, mas Deus em nós vencemos. E vamos tomar a ceia. Eu gostaria que os ministros até subissem. E essa ceia, ela é para todos, ela não exclui ninguém. Basta você orar. Se você tem que perdoar alguém, você perdoe. Se tiver que pedir perdão. Eu só quero fazer uma pequena oração com os que quiserem fazer comigo. Você, por favor, se levante, põe a mão no seu coração e diga assim: Pai, eu vim celebrar o teu Shabá, porque Yeshua me comprou com seu sangue. E eu quero, ao selar a minha aliança, renovando, ao tomar a ceia, entregar novamente a direção da minha vida nas tuas mãos. Amém. Agora você continua.